Olá, meus irmãos, muito bom dia, paz esteja em cada coração. Estamos hoje no nosso 13º dia do nosso propósito para a glória do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, e estamos rompendo em fé, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas realmente a nosso favor. Eu creio que nós teremos muitos milagres para contar, muitas bênçãos para contar através daquilo que nós ofertamos ao Senhor, amém? Em nome de Jesus. Estamos aqui estudando com Daniel, no livro de Daniel. Estamos no capítulo 7, que é um capítulo muito complexo, mas muito bacana também, porque nós aprendemos muita coisa legal. Nós vemos aqui, nós estamos entendendo aqui que Daniel está tendo uma visão apocalíptica, né? Nós estamos vendo aqui que Daniel está tendo uma visão próxima daquilo que João, ele viu quando foi levado lá na ilha de Patmos, aí foi levado até o céu e viu coisas, né, futurísticas, vamos dizer assim. Então, nós vimos aqui 3 animais que Daniel teve sonho e foi aqui interpretado, né, que são 3 reinos. E agora nós vamos ver o 4º animal. Esse 4º animal, ele tinha 10 chifres, que Daniel descreve como 10 pontas, né, 10 chifres, e além desses 10 chifres, emerge, né, ou nasce nele um outro chifre menor, e esse chifre menor, ele derruba 3 reis ou 3 chifres e domina. E ali é dito que nascem, ele tem olhos de homens e tem boca de homem, e que essa boca ela profere muitas palavras. Vai dizer claramente que é alguém que consegue ter uma dialética muito boa, vai ter assim uma forma de expressão que as pessoas vão entender muito, porém que essa boca dele também profere muita blasfêmia, que essa boca ela tem um poder de blasfemar contra Deus de todas as maneiras e de se levantar contra a igreja de Cristo, amém? Então nós vamos entrar aqui, vou tentar ir do versículo 7 até o versículo 14, mas vou aprofundar primeiramente aqui no versículo 7, 8, 9, que é onde eu vou falar sobre esse animal de 10 chifres e que emerge mais um chifre dele ali, ok? Então nós vimos passado que primeiro animal, o Império Babilônico, segundo o Império Medo-Persa, terceiro o Império Grego, e agora nós vamos entrar no 4º e último animal que Daniel vê. E aqui nós entramos no Império Romano, ok? E vai descrever ali que esse Império Romano, ou que esse animal aqui, ele tem dentes de ferro, não é? E nós vamos entender, como nós vimos lá atrás, que o outro animal que tinha dentes com costelas dentro dele, lembra? Porque ele abocanhou ali 3 reinos. Aqui o Império Romano, ele entra com poder e autoridade verdadeiramente. Quando o Império Romano ele começa a trabalhar, a crescer e a expandir, ele vai derrotando ali o Império Grego, não é? Ele vai chegando, ele chega com tudo. Ele realmente chega com dentes de ferro, porque o Império Romano ele chega comendo tudo, ele chega abocanhando tudo e nada sobrejava. E ali ainda vai dizendo o texto que o que sobrou do que eles conseguiram abocanhar, o que eles não conseguiram conquistar, eles pisotearam. Então eles esmagaram qualquer alternativa que fosse contra a vontade deles. Eles esmagaram tudo aquilo que não puderam tomar para si, o que eles conseguiram abocanhar, dentes de ferro, é aquilo que eles conseguiram dominar, trazer para si e exercer o domínio. E tudo aquilo que eles não conseguiram exercer o domínio, que ainda sobrou, ou que sobejou, eles pisotearam, eles esmagaram e eles acabaram com qualquer possibilidade deles continuarem, ok? Então nós vamos ver aqui o surgimento do Império Romano, e nesse surgimento do Império Romano é aonde chega o contexto do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Aonde ele vai aparecer em terra. Você vai ver que quando Jesus ele nasce, o império que dominava o mundo era o Império Romano. Mas esse Império Romano ele entrou com veemência, ele entrou muito forte, ele entrou poderoso, ele entrou esmagando tudo, arrebentando com tudo, e ele cresceu muito, e ele expandiu muito, e nós vamos ver que isso foi ruim, mas isso foi bom também, porque se nós observarmos, por causa da dinastia de César, que era o imperador romano, ou os Césares, né, que passaram nas dinastias romanas, você vai ver que tudo isso foi importante também para a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque
O Império Romano, quando ele chega e quando ele começa a dominar, ele domina toda a Europa, ele domina ali ele pega o povo de Deus ali, Israel estava sendo cativo, vamos dizer assim, por Roma. Roma dominava, não é? O império ali, o povo judeu. Então, isso foi ruim, mas isso foi bom. Por quê? Qual é o lado bom? O lado bom é que, para eles chegarem todos os cantos, como um império muito grande, gigantesco, eles precisavam de abrir muita estrada, eles precisavam de aumentar tecnologia, e muitas coisas foram boas, porque para Jesus pregar a palavra, ele utilizou muitas dessas estradas que Roma abriu ali no contexto judaico. Roma abriu muitas estradas, Roma fez muita estrada, Roma trouxe um progresso, né, para o povo hebreu e para todos os outros reinos, mas o nosso intuito aqui é falar sobre o Senhor Jesus Cristo, né, e sobre como esse império ele influenciou ali. Então, o Império Romano acabou sendo uma bênção para a chegada de Jesus. Você vai ver Jesus pregando na estrada, na beira de Jericó, curando o cego, não é? Aquela estrada, ela foi uma estrada aberta pelos romanos. Os romanos abriram muitas estradas, eles ligaram os povoados. Os romanos conseguiram fazer uma infraestrutura ali em Israel bacana, que possibilitou o Senhor Jesus Cristo de pregar a palavra em vários lugares, chegando mais rápido, tá certo? Ele conseguiu cumprir um ministério de 3 anos e pouco ali, né, no seu povo, graças às estradas abertas ali pelos romanos. E aqui fica até uma dica aqui para você. Às vezes o inimigo ele é usado até para te abençoar. Quando Deus quer te abençoar, até o inimigo ele usa para te abençoar. Glória a Deus. Mas é isso que aconteceu. Roma acabou abrindo caminho, abrindo estradas para que Jesus chegasse. Mas esse animal, Daniel vê como um animal terrível, e um animal de 10 chifres. Nós vamos ver aqui que Roma ela expande muito, e ela tem muitos reinos, muitos grandes impérios, né? A Europa inteira ela é conquistada por Roma. Nós vamos ver que o poder ele centraliza. Roma consegue ali centralizar um poder papal depois, né? Através do sistema religioso, e isso ali expande de tal maneira que Roma começa a dominar o mundo. Roma começa a dominar os 4 cantos da terra. Nós vamos ver o norte da África sendo ali pego por Roma. Nós vamos ver a África, nós vamos ver Espanha, Itália, Suíça, Inglaterra, Portugal, todos esses impérios aí, eles sendo dominados por Roma. Então ali quando Daniel vê esses 10 chifres, nós compreendemos. Aqui existe uma visão escatológica que eu preciso enfatizar também, que muitas pessoas veem o Apocalipse como uma visão preterista. O que é isso? Uma visão do que aquilo que está no Apocalipse são coisas que já passaram. E se nós pegarmos nessa linha que o Apocalipse ali, a carta do Apocalipse, a visão do Apocalipse ali é uma coisa já passada, nós encontramos muitos povos bárbaros e outros, né, que foram dominados ali por Roma e que foram derrotados também depois. Mas se nós vemos o Apocalipse como uma visão que particularmente eu vejo, que tem coisas que sim aconteceram, que tem coisas que estão no andamento e tem coisas que irão acontecer. Quando a gente pega o Apocalipse nessa sintonia, nós não vamos conseguir aqui distinguir exatamente quem são esses 10 impérios, ou 10 reinos, ou 10 nações que estarão no poder quando surgir esse chifre menor, que nós entendemos que aqui é o anticristo. Então, como nós não sabemos exatamente quem são as nações que estarão emergentes ali, e que estarão em poder quando surgir o anticristo, então é muito difícil nós citarmos aqui também quais serão as 3 que o anticristo vai derrubar e vai começar ali a exercer uma alta influência e um poder. Mas nós temos uma noção de que esse anticristo, muito provavelmente, ele vai surgir ali da Europa, porque é o centro da onde Roma ele domina, é o centro da onde Roma governa, tá certo? Então nós vamos entender que esses 10 chifres ali são 10 potências no mundo,
e que vai surgir um chifre menor. Seria uma potência pequena, mas que ela cresce, ela expande rapidamente e ela domina e ela derruba 3 potências grandes, e essas potências grandes caindo ali, esse anticristo entra em cena e ele começa a proferir palavras muito boas. Ele é muito bom na dialética e ele começa agora a blasfemar contra Deus e levantar e levar nações contra Deus e levar nações contra a vontade do Senhor. Ele começa a trazer o poder e glória para si, ele começa a atrair para si, não é? Até a adoração. Ele começa a atrair para si coisas blasfemas contra o Senhor. Ele tenta destruir, denegrir de fato e por fim a imagem do Senhor, tá certo? Então nós vamos entender aqui que provavelmente vai vir dentro de um campo religioso esse anticristo. Ele vai vir dentro ali do contexto europeu, tá certo? Então não fique esperando aí o anticristo ele aparecer no Brasil, porque é muito difícil isso acontecer. Pode até ser que aconteça, porque nós fomos colonizados por Portugal, que é um contexto europeu e tudo mais, mas eu acho muito difícil, pelas escrituras sagradas, pelos textos e contextos que nós vamos ver. Provavelmente esse anticristo ele vai surgir ali na Europa, tá certo? Ele vai surgir dentro do contexto europeu e provavelmente também dentro ali do contexto religioso, porque ele vai atacar diretamente o contexto religioso. Ele vai entrar com e vai dizer também ali no Apocalipse que ele é um apóstata. Então, como ele é um apóstata, é impossível alguém ser um apóstata sem ser antes crente, ou pelo menos crer, né? Eu não vou dizer crente no sentido evangélico, eu estou dizendo crente no sentido de que cria, ou acreditava, ou ele vivia num contexto das pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Mas ele se torna um apóstata, ele abandona a fé, ele se torna um apóstata, e se tornando um apóstata, ele começa agora a falar contra todo o sistema religioso e pregar contra e levar uma multidão com ele contra esse sistema religioso. Daniel está vendo isso aqui, né? Em Daniel 7 aqui, Daniel está vendo esse grande império e nós estamos vivendo no tempo deste império, tá certo? Nós estamos vivendo, esse é o 4º e último império grandioso, e você vai ver ainda, até nos dias de hoje, todas as cidades praticamente do mundo existem raízes romanas. Em qualquer lugar você vai ver aí as raízes desse império, elas ainda impetrando. Quando o Brasil foi descoberto, né, segundo a história que nós conhecemos ali por Pedro Álvares Cabral, né, vieram os europeus, vieram aqui os portugueses, né, e eles colonizaram o Brasil. E a primeira coisa que a história conta para nós é que vieram os padres romanos, né, os padres jesuítas. Eles chegam no Brasil e começam ali a ensinar a rezar, a fazer as missas e tudo mais. Mas existe parte da história que não é contada nos livros e que nós conhecemos também, que não só chegaram com a bondade de fazer os ritos religiosos, mas também que todos aqueles que não aceitavam a fé católica, também eles eram mortos. Isso ninguém conta. Aqueles padres primeiros que chegaram aqui no Brasil, eles provocaram muita morte, muitos índios, muitas pessoas morreram por recusar a fé católica, tá certo? Então, se você pesquisar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, você vai perceber que houve um grande homicídio ali, um grande feito de morte de pessoas. Houve ali realmente um derramamento de sangue violento, que eles eram obrigados a assumir a fé católica. Então o Império Romano chegando com opressão por cima de todas as pessoas, e assim foi em todos os lugares que chegou, tá bom? Então é parte da história isso aqui, e nós estamos vivendo esse contexto deste tempo. Nós estamos debaixo desse tempo do domínio ainda romano, desse Império Romano, tá ok? Então é dentro desse tempo que nós estamos vivendo é que vai surgir agora esse chifre menor que vai crescer. Então nós estamos aqui à eminência de surgir o anticristo, e pode ser até que ele já esteja vivo nos dias que nós estamos aqui pregando,
pode ser que ele já esteja andando aí sobre a terra, tá ok? Pode ser que ele já esteja começando a se movimentar e nós ainda não conhecemos, mas será em breve revelado. Mas o certo é que nós estamos aqui muito próximos do aparecimento desse surgimento desse anticristo. Inclusive, tem muitas pessoas que foram grandes filósofos, físicos, ou grandes estudiosos, né, da Bíblia. Eu esqueci agora o nome do irmão, mas teve Isaac Newton. Isaac Newton, ele foi um camarada que fez uma contagem acerca dos tempos que Daniel aqui colocou, né? Ele fez uma contagem, e é claro que eu não vou usar esse número aqui como uma certeza, mas esse cara foi um físico muito respeitado mesmo. E muitas leis da física, né? Você vê as leis de Newton aí, Isaac Newton foi um cara que todas as grandes faculdades nós estudamos muito sobre Newton, né? E as leis de Newton. E esse cara fez uma contagem aqui no livro de Daniel. E essa contagem, né? Quantos anos atrás viveu Newton? E a contagem que ele fez aqui sobre os tempos e tempos e sobre tempos, que Daniel vai descrever, vai contar que o mundo seria arrasado em 2060. Sabia? Talvez você não sabia disso, né? Mas as contagens do livro de Daniel se dão aqui pelas fórmulas físicas, fórmulas matemáticas que Isaac Newton ele fez aqui. O mundo terminaria em 2060. Então, nós estamos muito perto das contas de Newton, né? E nós estamos muito perto também dos acontecimentos bíblicos que Jesus contou lá em Apocalipse que aconteceriam. Então, nós estamos dentro deste contexto romano agora. Nós estamos à eminência desse surgimento deste anticristo. E nós estamos na iminência do reino também poderoso do Senhor Jesus Cristo chegando sobre a terra. Porque aqui no mesmo capítulo vai dizer que é neste tempo, quando esse anticristo ele se levanta e ele começa a trazer blasfêmias sobre a terra e se levantar contra tudo que é Deus, também é nesse tempo que Jesus vem. Estava olhando minha visão e vi, versículo 13, e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, e honra, e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, para quem acredita na visão do Apocalipse, aonde existirá um reino milenar, né? Aonde existirá um momento em que nós entendemos aqui por Apocalipse 19, a mesma coisa que está aqui em Daniel 13, que o Senhor Jesus Cristo desceria do céu e confrontaria ali o anticristo e derrotaria o anticristo. Então iniciaria-se o seu reino, tá certo? Ali no Apocalipse vai dizer, Apocalipse 19 vai dizer aqui que começa por 1000 anos, aonde Satanás será preso, aprisionado. Esse anticristo será derrotado, será morto, será derrotado, tá certo? Será lançado no lago de fogo, ou nas regiões dos mortos, né? Porque depois será lançado Satanás e tudo o resto no lago de fogo. Mas esse anticristo seria derrotado, tá certo? E toda essa coisa do Império Romano, ela cairia. Inclusive, tem um momento no Apocalipse que vai dizer assim: caiu a grande Babilônia, conhecido como, né, o Império Romano ali, aquela que está assentada entre os 10 picos, né, entre as 10 montanhas. E nós sabemos que a cidade que está dentro dos 10 picos, dentro das 10 montanhas, é exatamente a cidade de Roma, e exatamente o Vaticano está dentro dessas 10 montanhas, dessas 10 colinas, tá certo? Se nós fizermos essas ligações, nós começamos a entender que esse poder, né, esse império poderoso aí, ele vai cair, tá certo? Quando o Senhor Jesus Cristo descer na terra e iniciar o seu governo milenar, e iniciar o seu momento de glória. Satanás é preso por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, nós vamos ver aqui em
no capítulo 20 de Apocalipse. Depois desses 1000 anos, no final do próprio capítulo 20 de Apocalipse, ele é solto, tenta enganar as nações, mas ele é derrotado. Tem a batalha final, rapidamente acontece a batalha final, e ele é derrotado para todo sempre, é lançado no lago de fogo para toda a eternidade. Então nós vemos um novo céu e uma nova terra, né? E o reino de Cristo aqui. Então cumpre-se o que está no versículo 14 aqui de Daniel, que o seu reino vai ser único, seu domínio é único e é eterno, e nunca mais passará o seu reino, e nunca mais será destruído, tá certo? Então nós vamos aqui compreender que o céu é uma realidade para nós. Nós vamos conhecer o céu, nós vamos conhecer o Senhor, nós vamos ter um tempo com Deus. A gente fala assim, vamos viver para sempre no céu. Não, não é. Essa é a realidade que a Bíblia descreve. Na verdade, a Bíblia descreve que nós vamos ser arrebatados, nós vamos chegar ao céu, nós vamos ter o encontro, o casamento do noivo com a noiva. A noiva é a igreja, o noivo é o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter esse encontro, nós vamos ter o grande banquete do encontro, nós vamos conhecer as realidades celestiais. Mas a Bíblia também descreve que Jesus vai descer com a sua igreja, que ele vai estabelecer o seu reino, amém? Que nós vamos reinar com ele, que nós vamos governar com ele, e então haverá novos céus e nova terra. Então esse é o nosso futuro, e aqui é uma promessa: nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais cansaço, né? Não haverá mais esse tipo de fadiga que nós vivemos aqui, amém? Mas são coisas para outros estudos mais aprofundados. Mas aqui fecha então, vou voltar ali no versículo 12, só para você ter uma noção de que vai acontecer. Os outros animais que era lhe dado domínio, foi tirado do domínio, todavia foi dado prolongação de vida. Nós falamos um pouquinho isso no último capítulo, que os reinos medo-persa ou gregos, né, das filosofias, tudo isso, elas continuaram, elas continuam no nosso meio até hoje, e elas vão continuar na vinda de Jesus. Muitas coisas das filosofias gregas e tudo mais, elas vão continuar, né? Muitos do modelo de vida nosso de viver, eles vão até continuar mais um tempo. Mas quando Jesus chegar, esse modelo do último aqui, que foi implantado, né, desse último governo aqui romano, que foi implantado, esse não vai se continuar, esse vai ser destruído definitivamente, vai ser destruído, derrotado definitivamente. Esse modelo religioso, esse modelo que foi criado ali, ele vai ser caído por terra definitivamente, amém? Então, adoração a outros deuses, adoração a imagens, esse tipo de coisas que foi implantado aqui, definitivamente vai ser destruído com a vinda do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe. Eu espero que esse estudo possa ter ajudado você a compreender algumas coisas, e muita coisa ainda é obscura para nós, muita coisa ainda ela assim, não é clara, porque ainda não chegou a hora, então nós não conseguimos exatamente ter essa certeza, e provavelmente quando começar a chegar a hora, nós vamos começar a ver esses reinos realmente manifestar, e aí nós vamos entrar novamente no estudo. Lembra de Daniel capítulo 7? É isso que está acontecendo aqui, tá certo? Então, mas você pode entender que aqui tem o capítulo 7 de Daniel, ele é um pouco resumido, o Apocalipse. E quando nós entrarmos lá no estudo de Apocalipse, eu vou voltar aqui nesses textos para você compreender o que estava falando aqui em riquezas de detalhes, tá ok? Deus abençoe em nome de Jesus, que você siga aprendendo da palavra de Deus, e amanhã nós vamos voltar aqui para falar um pouco mais sobre esse livro maravilhoso que é o livro de Daniel, e as coisas lindas que nós temos para aprender e crescer espiritualmente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.